O preconceito ainda faz parte de alguma forma na maioria do ser humano e ele vai diminuindo à medida que o ser vai evoluindo rumo ao Criador. Qualquer hora, o preconceito pode se deparar com a verdade e o que dirá. Sem conhecer, você pode ter que ver para crer. E assim também é com relação à Umbanda, pois tudo aquilo que vem dos céus à terra é verdadeiro e tem fim útil. As deturpações ainda fazem parte de muitos do ser humano, aceitando essas coisas sem o real entendimento do sentido original. O desviar a verdade sempre tem interesses de alguém. As pessoas vão mudando desde que esteja no caminho. Com o pensamento de vontade, você atinge o objetivo. Umbanda significa manifestação do Espírito para a caridade e a Umbanda moderna foi criada em 1908 na cidade de Niterói, RJ, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, aos 17 anos, acometido de uma paralisia onde a família sempre pensou ser um problema de ordem espiritual, levando o mesmo a uma benzedeira, depois de já ter andado por vários consultórios médicos sem a resolução necessária, essa benzedeira falou que ele tinha uma grande missão a cumprir. Foi onde a família pensou em levá-lo a um centro espírita e no dia anterior a esta ida, o Zélio falou: "Amanhã estarei curado". Levaram então a Federação Espírita Fluminense, participando ele da reunião, como também fazendo parte da mesa. Logo começaram as comunicações de espíritos pretos velhos, caboclos, índios. E o dirigente da reunião os classificaram como espíritos atrasados e que deveriam retirar-se. Foi quando o Zélio recebeu uma entidade ou um espírito que saiu em favor dos mesmos, falando o seguinte: se lá não tem espaço para que estes possam cumprir sua missão, iria ele abrir um novo culto no dia seguinte na casa de Zélio, com o objetivo de atender os necessitados. Essa entidade, Caboclo Sete Encruzilhada, numa encarnação anterior, 1689 a 1761, veio como um padre jesuíta com o nome de Gabriel Malagrida, vindo na época do Brasil colonial, com o objetivo de catequizar os indígenas. Depois, foi acusado de heresia e bruxaria, por esse motivo morto pela Inquisição. E assim são muitos que vêm com o objetivo de ajudar, são humilhados, excomungados e às vezes pagando com a própria vida. Aos médios umbandistas que vivenciam a luz de vossa sagrada Umbanda, ainda tão incompreendida e distorcida pelo homem, facho sagrado divino descendo do Altíssimo, não cobrando por consultas, não fazendo oferendas, despachos, nem rituais de matança de animais, nem também derramamento de sangue, prática funesta, praticada por alguns pais de santo de terreiro, dessa forma se comprometendo com as sombras do astral inferior. Os pretos velhos, é bom que se saiba, já viveram várias reencarnações como todos nós, e cada personalidade, às vezes nós viemos como médico, cientistas, professores, ou também profissões mais simples. Esses pretos velhos têm uma alta envergadura espiritual, muitos deles vindo de outras paragens cósmicas com o objetivo de nos ajudar. Se apresentam dessa forma porque o trabalho exige, mas que na verdade eles são também diferentes. O exemplo simples é de atores e atrizes que, tendo seu nível de instrução superior, eles fazem personagens, às vezes pedreiro, mendigo, carpinteiro, e dessa forma eles não esquecem o seu conhecimento ou o seu nível superior. Da mesma forma, os pretos velhos. A Umbanda não é da forma que as pessoas pensam.
A Umbanda moderna foi criada em 1908, como já foi falado, e tem uma mais antiga trazida pelos escravos do continente africano, e é bom que se saiba e que se diga, esses escravos foram inquisidores na época da Inquisição e que agora nessa condição estão colhendo a plantação feita na referida época. Além do mais, foram proibidos de praticar os seus rituais, como também obrigados a ir à missa final de semana. Foi quando alguns escravos tiveram a ideia de introduzir nos seus rituais as imagens da Igreja Católica. Dessa forma, ficaram livres para que pudessem voltar a cultuar os seus rituais. Então, para você ver que tudo tem um porquê. Existe uma Umbanda mais antiga, milenarmente falando, praticada no continente Atlântida, hoje submerso. Tinha por nome a Umbandã, que significa Força Maior Divina. Essa Umbandã veio de outros planetas, trazido pelos exilados desses planetas até nós. Falaremos agora do astral superior, que é para onde vão as pessoas que passam dessa vida para outra, desde que tenham agido conforme a lei superior. E lá tem espíritos com as personalidades de todas as profissões que nós temos conhecimento. Da mesma forma, no astral inferior tem essas mesmas personalidades, só que agiram de forma negativa, como até hoje agem. Quando há confronto entre a luz e as trevas, quem vai na linha de frente são justamente os pretos velhos, caboclos e índios, e não são uns quaisquer, pois a maioria deles tem uma inteligência grande, como também tem inteligência grande os que o comandam o astral inferior. E para que se atinja o objetivo desse confronto, é necessário que você tenha força igual ou superior ao oponente, e a força moral lhe dá uma força muito grande nesse embate. Falaremos agora sobre orixá, que as pessoas pensam que é uma entidade. Orixá é uma energia proveniente do Criador, com o objetivo de ser trabalhada para o bem. Então, quando a pessoa fala que recebeu seu orixá, ele recebeu uma entidade espírito que é representante ou procuradora dessa energia orixá, com finalidade útil. Da mesma forma, são os Exus, que é uma outra energia proveniente do Criador e que tem ligação com a justiça divina. Então, todas as vezes que Deus vai fazer uso da justiça divina, quem as pratica são os Exus. A pessoa que vai passar pela justiça divina só recebe de acordo com seu merecimento, e os Exus sabem disso. Lembrando bem, eles fazem a justiça, mas não são justiceiros. Então, quando a pessoa fala que recebeu seu Exu, recebeu uma entidade espírito, representante ou procuradora dessa energia Exu. Como já foi falado, a Umbanda surgiu no meio do espiritismo. Dá-se a entender que as duas ou os dois deveriam andar juntos. Pensando em causa e efeito, ela foi excomungada, como também humilhada pelos espíritas daquela época, e as pessoas até hoje ainda pensam com relação à Umbanda da mesma forma, poderão estar contraindo um karma. Veja bem a palavra poderão, pois todo o prejuízo que nós causamos aos outros, nós deveremos passar pela mesma situação para que possamos não mais agir como agimos no passado. À medida que vamos conhecendo, nós vamos parando com o preconceito e colocando na pauta da nossa vida o conceito. Para isso, é importante muitas vezes as pessoas procurarem a verdade por conta própria, pois na maioria das vezes as pessoas falam conforme ouviram. E é muito importante também falar. A Umbanda foi planificada pela Grande Fraternidade Branca e Jesus faz parte da mesma.
Passaremos para o encerramento com o final de uma oração que fala o seguinte: abençoai, Senhor, através dos teus santos mensageiros, a consciência dos errados e dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade. Agindo assim, possam retornar à doutrina que enviaste a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é a tua vontade. Ponto. E assim é a lei de causa com os mesmos efeitos. Um bom dia e até a próxima.